Tá. E hoje a aula de manhã foi bacana também, eu gostei muito. Acho que vai ser muito legal. Tem muitas histórias legais para contar, um cara mais experiente, assim. O que eu tava achando, o melhor que eu acho da aula é quando o cara conta essas histórias que... Isso aí não tem como você aprender, você tem que viver, né? Tem que viver, tem que ter a experiência do cara. Muito legal, parece promissor. Então amanhã continua. Bem, então vamos continuar, tá? Não temos mais giz. Vamos continuar nosso curso. Hoje é a aula 13, não é? Se eu não me engano. É isso mesmo? Então, pronto. Falar um pouquinho mais sobre funções de tipo exponencial. Hoje eu quero provar um teorema chamado Teorema de Bernstein. Então, lembrando só como é que fica o nosso cronograma, só falar um pouquinho da programação que eu tenho em mente para a gente, nesse final de... Final não, né? Não estamos nem no meio ainda do curso, mas já estou falando no final. A programação para a gente, que eu tenho em mente, é que a gente faça o nosso... Já estou dizendo para vocês aqui, que a gente faça o nosso exame final, tá? Na sexta-feira, dia dos namorados, 12 de junho. Aí vocês podem, depois do exame, sair com suas namoradas para comemorar ou para chorar, o que você preferir. Você sabia que dia dos namorados aqui no Brasil é 12 de junho? Vocês que vêm de fora, não é dia dos namorados? Onde é que é o dia dos namorados? Quando que é na Costa Rica? Quando? Para vocês também? Não, vocês são muito americanizados, meu. Isso aí é nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, por algum motivo, escolheram o dia 12 de junho. Mas esses feriados aqui são meramente comerciais no Brasil, né? Porque junho não tem muito feriado. Vou botar esse dia dos namorados aí. Dia dos pais, agosto também. Agosto não tem nenhum feriado, os caras botam lá para ver se vende alguma coisa. Então, 12 de junho, até lá eu quero fazer o plano original, a gente fazer 30 aulas. Então, as próximas semanas então, exame final. Próximas semanas a gente segue o currículo normal de aulas, a gente vai ter alguns feriados no meio das próximas semanas, tá? Então essa semana a aula normal, quer dizer, normal, hoje já é extra, né? Quinta e sexta, hoje e amanhã horário normal, 3h30. Semana que vem tem um feriado na quinta e tem um feriado na terça também, tá? Então na próxima semana eu já mandei um e-mail para o vídeo, eu queria fazer aula na quarta e na sexta, tá? Quarta, 17 horas e sexta, normal. Tá? Próxima semana, estou já deixando, no lugar da quinta, estou transferindo para quarta, porque quinta-feira é feriado, para vocês curtirem o feriado, tá? Então, semana, e na seguinte, na semana seguinte, vai ser a aula normal, terça e quinta. 17 horas. Que dia é quarta, hein? Quarta da semana que vem, acho que é 22, né? 22/5. E sexta é 24. 23 é feriado. E terça também é feriado, que é 21 de abril. Semana que vem vai ser quarta e sexta. E na semana seguinte vai ser na terça, que é 28. E na quinta, que é 30. Desculpa, que é tudo de abril. 4. De novo, na sexta é feriado, dia 1º de maio. Tá? Então, essa semana nós temos 2 aulas, semana que vem nós temos 2 aulas e na semana seguinte nós temos 2 aulas. Nós vamos passar 3 semanas com 2 aulas. Tá? A gente vai chegar até a aula 18 no final dessas semanas aqui. Em termos de conteúdo, a programação que eu tenho, eu queria falar mais uma aula, eu queria falar com vocês mais um pouco hoje sobre funções de tipo exponencial, um pouco de análise complexa, fórmulas de interpolação nesse sentido. Um pouco do que a gente veio falando no espaço de Pelley-Wiener nas 2 últimas aulas. Hoje vai ser a última. Vou botar algumas notas no nosso site. E aí, a partir da próxima aula, a partir de amanhã,
eu vou começar a fazer coisas relacionadas à teoria de Calderon-Zygmunt. Integrais singulares, vou demorar possivelmente umas 4 ou 5 aulas. Então, esse é o nosso plano para o mês de abril. Né? Vocês têm uma lista para entregar na sexta da semana que vem. Né? Lista 5. Ficou para sexta 24, tá? Foi para sexta 24, né, que eu marquei? Vocês entregaram a lista no dia da prova? A próxima fica para o dia 24. Vocês têm mais tempo para pensar. Estamos combinados? Muito bem. Tá. Então, a gente acabou falando sobre funções de tipo exponencial, né? E nas 2 últimas aulas falamos sobre o teorema de Pelley-Wiener e o teorema de Polya-Plancherel. Então, 2 coisas básicas, né? Primeiro de tudo, toda a nossa história nessas últimas 3 aulas começa com o teorema de Pelley-Wiener, que diz que se eu pegar uma função sem ser inteira, né, que está em L2, tá, inteira em L2, então são equivalentes essas 2 coisas. Né? Primeiro é que f tem tipo exponencial π delta, e segundo, que a transformada de Fourier tem suporte compacto contido no intervalo menos delta delta. Né? Isso foi o que a gente fez na nossa penúltima aula. Na última aula eu comecei a falar um pouquinho sobre esse espaço que eu chamei de PWπ, esse espaço de Pelley-Wiener de tipo π. Né? O tipo exponencial podia ser qualquer outro, né? Mas isso aqui é simplesmente o espaço das funções f, c e c inteiras, né? De tipo exponencial π, né? tais que f pertence a L2 de R. E nesse espaço aqui a gente viu que eu podia dar uma norma para esse espaço aqui. A norma era simplesmente, a norma 2, era a integral de f de x quadrada dx em R, tá? Então, o espaço de funções inteiras, a minha norma é na reta real. E a gente viu que esse espaço é um espaço de Banach, mais que isso, é um espaço de Hilbert, com essa norma aqui. Né? É um espaço de Hilbert muito bacana, no sentido de que os funcionários de avaliação são contínuos, portanto, existe o tal do kernel reprodutor. Né? Alguém me lembra o que é que, então, isso aqui é um espaço de Hilbert. Né? O núcleo reprodutor. Vocês forem ver na literatura, isso aí às vezes está chamado em inglês, o nome é Reproducing Kernel Hilbert Space. Né? Talvez se vocês ouvirem falar no Reproducing Kernel Hilbert Space, é nada mais é do que um espaço de Hilbert, onde os funcionários de avaliação são contínuos, portanto existe esse kernel reprodutor. Ou seja, isso aqui eu quero dizer que f de z é o que a gente chamou de... Esse aqui é um f de x, escalar um k de... Vamos botar aqui, f de... Vamos ver se vocês me lembram o que é que era aqui. De wx, dx, né? K de wz, o que, gente? Vocês conseguem... Vocês me lembram o que é o K de wz? Deixa eu ainda tenho aqui. Ih, não tenho aqui. Alguém olha nas notas e me diz o que é? Seno de π, z menos w barra, sobre π, z menos w barra, é isso? Não. Esse aqui era o kernel reprodutor. Então, essa era uma observação. E aí a gente, através dessas propriedades aqui, né, a gente viu que esses kernels reprodutores, que existe uma família ortogonal, né, a família K de n ponto, né, onde n pertence aos inteiros, tá? Isso aqui é uma família ortonormal, isso aqui é uma base, né? Não só é família, mas é uma base ortonormal, no sentido L2, é ortonormal e eles geram todo o espaço.
E a gente viu que existia uma certa fórmula de interpolação, né? Se eu te desse, então, o valor da função nos inteiros, né, eu consigo recompor a minha função, né? E a fórmula era mais ou menos assim. Então, se você ficar seno de πz sobre π, soma n de menos infinito a mais infinito, de quem? Menos 1 a n, f de n sobre z menos n. Então, essa soma aqui é a maneira de você reconstruir a tua função f, dado apenas o valor dela, o valor dessa função nos inteiros, né? Essa soma aqui, ela converge no sentido L2, e ela também, na verdade, ela converge uniformemente em compactos. Né? Converge tanto no sentido L2, isso aqui segue a convergência no sentido L2, na verdade, vem das propriedades de espaço de Hilbert, né? E a convergência uniformemente em compactos, essencialmente porque essa sequência aqui, ela é quadrado integrável. A sequência f de n é quadrado integrável. Lembre-se que nesse espaço aqui vale, que a norma L2 da função, aquela norma ali, né? Ou seja, integral f de x. Quer dizer, para ser bem específico, isso aqui é que é a norma, né? Eu tenho que tirar o meio. Então, isso aqui é a norma L2 ao quadrado, isso aqui nada mais é do que a soma f chapéu de n. N inteiro. E aqui a gente prova simplesmente olhando para o fato de que a f é real, a transformada de Fourier dela tem suporte compacto no intervalo menos meio, meio. E eu olho para essa função aqui, menos meio, meio, do ponto de vista de função periódica, e os coeficientes de Fourier dela são exatamente esses. Então, o teorema de Plancherel, duas vezes aqui. Uma na reta e uma no tórax. Então, desculpa, isso aqui é f, né? Essa norma de f é igual à integral de f chapéu, e a integral de f chapéu de menos meio até meio é igual à soma dos coeficientes de Fourier dela, que é o próprio f de n. Né? Ou seja, isso aqui é quadrado integrável, então uma mera aplicação aqui da desigualdade Holder prova que isso daqui, né, se o z está parado numa certa bola compacta, isso aqui vai uniformemente, converge uniformemente. Tá? Claro que se o z estiver perto do n, você usa esse cara aqui para matar a singularidade. Pronto. Isso daqui você pode pegar qualquer transladado dos inteiros, né? Na verdade, esse caso aqui é uma identidade, né? Mas a gente viu na aula passada teoremas do tipo Plancherel-Polya, que me dizem que, tudo bem, eu tenho tudo bonitinho e perfeito quando eu estou trabalhando em L2, em L2 tudo é bonito, espaço de Hilbert, né? Isso aqui é uma igualdade, né? Mas se eu começar a trabalhar com funções de tipo exponencial cuja restrição a R estão em algum espaço LP, né? Não necessariamente 2, ainda vale certa uma identidade desse tipo aqui, por exemplo, tá? Então, isso aqui foi o que a gente provou na aula passada, deixa eu dizer para vocês como é que era. Então vamos lá. Seja f, sem ser inteira, não preciso dizer, de tipo exponencial 2π delta. Tá? Tal que f pertence a algum LP da reta. Né? Aqui o p você pode botar entre 0 e infinito. É importante que o p não seja infinito. Então, né, para qualquer sequência de números reais, lambda m, né, de números reais, sequência espaçada, né? Para qualquer sequência espaçada, né? Isto é, existe um delta, tal que lambda m menos lambda n é sempre maior ou igual que delta. Para qualquer sequência de números reais espaçada, vale que a soma, tá, de f nesses lambda m
elevado a P. Isso aqui é menor ou igual do que uma certa constante, que depende de quem? Que depende do delta, dos dois deltas, do delta do espaçamento da sequência, do tipo exponencial e do P, se você quiser, né? Vezes a norma. Tá? Então, isso aqui estende esse caso. Isso é uma extensão disso, só que agora é uma desigualdade, né? Então, você poderia pegar, essencialmente, um mapa que, se você fixasse a sequência de inteiros, você poderia pegar o mapa que levava esse espaço de funções de tipo exponencial 2π delta em LP no espaço das sequências. O que estaria dizendo é que esse mapa aqui é limitado, nesse sentido. Esse mapa linear é limitado. Tá? Então, hoje... Então tá, a gente viu a prova disso daqui. O teorema de Peli-Wiener é essencialmente um teorema de variável complexa. Uma parte é fácil, a parte que a transformada de Fourier tiver suporte compacto, você provar que a f é uma função inteira de tipo exponencial, é simplesmente pela inversão de Fourier. Essa outra parte era mais difícil, lembra que a gente teve que fazer a construção dos hiperplanos, H-teta, muito bonitinha a construção, e provar umas certas continuações analíticas, né? A prova desse teorema também, eu acho que é muito interessante, usou teoria um pouco de funções subharmônicas, funções harmônicas, estimativas para crescimento no plano complexo, né? Eu disse que ia fazer vocês chorarem com essa prova aqui, porque eu acho muito bonita, né? Se eu não fiz vocês chorarem na aula passada, eu vou fazer vocês chorarem hoje. Hoje eu queria fazer um pouquinho mais, comentar um pouquinho mais sobre quando é que vale uma fórmula dessa. Na verdade, eu queria estender. Então, o primeiro objetivo de hoje é a gente estender essa fórmula estrela aqui. Tá? Fazer versões um pouco mais gerais dela. Tá? E segundo, eu quero olhar para derivada. Eu quero saber propriedades. Se uma função f tem tipo exponencial e está em LP, o que é que eu posso dizer sobre a derivada dela? No exercício da prova que vocês fizeram, tinha uma certa função inteira que majorava a função delta, né? Então, obviamente, se eu quero que a integral seja finita, a função está em L1. Né? Para você usar o teorema a forma da soma de Poisson, você tinha que justificar de alguma forma na prova que você podia usar a forma da soma de Poisson. Você não pode pegar qualquer função que é L1, por mais que ela seja contínua, e usar a fórmula da soma de Poisson. Tem que provar que ela é, por exemplo, de variação limitada. Tem que provar que a derivada dela está em L1, por exemplo, se você quiser. Aí você pode, no caso da prova, você poderia fazer usando a inversão de Fourier, ou você pode fazer usando o teorema que a gente vai provar hoje. Né? Você não precisava usar o teorema que a gente vai provar hoje para o caso específico da prova, não. Mas, de alguma forma, você deveria pensar em justificar por que você pode usar a fórmula da soma de Poisson toda vez que você for usar. Então, tá. O teorema 1 de hoje, para a gente discutir, é o seguinte. Deixa eu anunciar para vocês aqui direitinho. Vou botar essas notas para vocês mais tarde. Esse final de semana eu boto. Então, vamos lá. Seja f uma função inteira sem ser de tipo exponencial π. Tá o quê? Aqui eu vou dizer que a f está em LP para algum P entre 1 e infinito, tá? Então, vale estrela. Quer dizer, ou seja, vale que f de z é seno de πz sobre π, n inteiro, menos 1 a n, f de n sobre z menos n,
onde a soma, vou botar aqui com convergência uniforme em compactos. Tá. Tá. Então, isso aqui é o primeiro statement. Vou botar um outro statement aqui. Se P for 1, desculpa, se P for 2, né? Então, a transformada de Fourier F chapéu de T, vocês já sabem que tem suporte menos meio e meio, é escrita como isso. F de E elevado a menos 2π mt. E se P for 1, a transformada de Fourier, quer dizer, vale isso daqui. Vou botar uma nova estrela aqui. O lado direito de estrela é absolutamente convergente. E vale, portanto, que o F chapéu de 0 é a soma F de M, que, por exemplo, 0 igual a F chapéu de meio, igual a soma menos 1M, F. Essa aqui é mais uma complementação que eu queria fazer. Se você tiver uma função que está em L2, então, pelo teorema de Pellegrini, a transformada de Fourier dela tem suporte no menos meio e meio. E isso aqui é simplesmente a inversão de Fourier, quer dizer, no sentido L2, tá? Porque os coeficientes de Fourier da função periódica F chapéu, se você olhar agora como função período 1, são exatamente F de M. Né? Então, isso aqui é a identidade que está por trás exatamente desse Pancherel aqui. Né? Uma vez que esse cara aqui é igual à integral de F chapéu de T quadrado dx. No caso aqui é de menos meio até meio. Isso é igual a isso. Né? E mais uma vez, aqui, se o P for 1, se a função tiver em L1, né, pelo teorema de Polya-Plancherel que a gente provou na aula passada, a função é em particular limitada. Tá? Em particular isso aqui vale, portanto ela é limitada. Se eu pegar só um ponto aqui. Agora, uma função que está em L1 e é limitada está em L2. Né? Se está em L1 e está em L infinito, está em qualquer LP no meio, em particular L2, portanto, isso aqui vale. Só que agora, se os seus coeficientes são L1, isso aqui define uma função contínua, essa série aqui é absolutamente convergente, essa função aqui é contínua, e essa identidade aqui vale em todo ponto mesmo. Né? Em particular no zero, se você botar o T igual a zero, F chapéu de zero da soma do F de M, essa identidade aqui vocês usariam na prova para provar exatamente a questão da prova. E, em particular, no ponto meio, vale que a soma alternada dos F de M tem que dar zero. Então, isso aí é essencialmente a prova desses dois fatos. Né? A gente já provou parte desse teorema aqui. Né? Então, deixa eu começar a prova desse fato principal aqui, falando exatamente o que eu acabei de dizer. Né? Que se 1 for menor ou igual que P for menor ou igual que 2, né? Então, pelo teorema de Polya-Plancherel, F é limitada. F pertence a L infinito. Tá? Se está em L infinito e está em algum LP para P entre 1 e 2, então F está em L2. Bem, se F está em L2, a gente já provou a fórmula. Com convergência em L2, com convergência uniformemente em compactos. Tá? Quando eu escrevi, a gente provou usando as técnicas de espaço de Hilbert com kernel reprodutor. Né? Nas notas que eu vou escrever para vocês, tem uma prova sem usar isso aqui, faz de ano que ninguém sabe nada disso daqui, tem uma prova direta usando só transformada de Fourier e série de Fourier. Vocês podem comparar as duas. Uma eu fiz na sala, a outra eu escrevi nas notas para vocês. Tá? Então, esse caso aqui é o caso fácil.
Mais uma vez, isso aqui é um resultado interessante, vale a pena lembrar. Se você tiver EP entre 1 e 2, né, sempre uma função limitada, uma função de tipo exponencial que está em algum LP, P menor do que infinito, ela tem que ser limitada. É muito mais forte, o teorema, na verdade, é muito mais forte, né? Para qualquer sequência igualmente espaçada, bem espaçada, isso aqui perde para a norma LP. Em particular, um valor de 1 ponto perde. Então, ela tem que ser limitada e, portanto, ela tem que estar em L2. Então, o caso interessante aqui é se o seu P aqui for maior do que 2. Tá? Se o seu P for maior do que 2. Se 2 for menor do que P, for menor do que infinito. É claro que a função continua sendo limitada, mas você não pode usar a fórmula do jeito que você provou antes. Né? Aí, qual é a ideia aqui? A ideia é você tentar cair no caso anterior. Tá? Então, para você fazer isso, o lance é você tentar provar que existe... Eu quero dividir por Z, essencialmente. Tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu gostaria muito de considerar a função f de Z sobre Z. Porque se a f está em algum LP, se f estiver em algum LP, eu poderia usar essencialmente holder com isso daqui, né? E dizer que isso aqui, essa integral desse cara aqui, em L1, né? É menor do que a integral de f de Z a LP vezes a integral de 1 sobre Z a P', né? Desde que o P' fosse maior do que 1, isso aqui seria integrável, isso daqui seria integrável também. Mas só que eu não posso considerar a função f de Z sobre Z. Porque eu não sei se a função é 0 no 0. A primeira coisa que eu queria fazer é observar para vocês, a primeira observação, eu quero dizer que f, nessa situação, a f deve possuir um 0. Vamos botar aqui um 0A pertencente aos complexos. Uma função desse tipo, de tipo exponencial, que na reta real está em algum LP, tem que ter um 0. Vocês conseguem me dizer por quê? Isso aqui é intuitivo, mas não é trivial. Vamos, isso aqui demorar uns 3, 4 passos que você tem que fazer para provar isso daqui, né? Primeiro, se ela não tivesse um 0, senão, como é que ela seria? Se ela não tivesse um 0, ela seria um e elevado a uma nova função. Tá? Beleza. Aí você começa a perceber, bem, mas você lembra que você teria a f de z, como ela é de tipo exponencial, ela tem que ser menor ou igual do que um e elevado a az mais b. Para algum a e b. Né? Poxa, aí você começa a ver, isso aqui começa a ficar legal, né? E elevado a g de z menor do que az mais b, você começa a pensar que a g de z tem que ser menor, com g inteira, tá? Com g inteira. Então, a g de z tem que ser menor do que a z mais b. Mas não é a g de z, né? Porque o módulo de f de z é e elevado à parte real de g de z. Tá? Então, isso aqui implica que a parte real dessa função g de z tem que ser menor ou igual do que esse polinômio. Tá? Eu deixo como exercício para vocês provarem que qualquer função harmônica que perde para um polinômio, qualquer função harmônica no Rn, aqui no caso é uma função harmônica no R2, né, a parte real de uma função inteira é uma função harmônica. Qualquer função harmônica no Rn que perde para um polinômio de grau k, um polinômio de várias variáveis de grau k, a função em si tem que ser um polinômio de grau no máximo k. Tá? Então isso aqui implica, né, é o exercício para a próxima lista. Que G, né, tem que ser um polinômio, G de Z é um polinômio CZ mais D, que a parte real de G de Z é um polinômio CZ mais D,
parte real de G de Z, né? Que é essa função, vamos chamar aqui de U de XY. Isso aqui é um C1x mais C2y mais D. E aí você tem que... isso aqui implica que a própria função G de Z vai ter que ser um C3Z mais C4. Vai ter que ser um polinômio. Né? Por que isso daí? A parte real desse cara aqui... o C3, C4 aqui, a princípio, isso aqui ser um C2... isso aqui reais, né? C1, C2 reais, se você quiser. A função é de R em R. E aqui C3, C4 complexos. Você tem que ajustar para poder fazer aparecer C1x, C2y. Quando você pegar a parte real aqui, se você decompuser o C3, vai poder aparecer. Né? Mas isso aqui é claramente absurdo, né? Porque se a sua função G de Z for dessa forma, for um polinômio, um AZ mais B, né? Você não pode ter E elevado a um AZ mais B em LP de R, porque vai explodir para algum lado. A não ser que o coeficiente do Z fosse zero, mas aí a função seria constante, estaria em L infinito, mas a gente não gosta do L infinito aqui. Tá? Por isso que eu disse, são 3, 4 passos, mas vale a pena vocês relembrarem esse exercício se vocês não fizeram no curso de variável complexa, fazer agora. Então, F tem um zero, e é tudo que eu queria, né? Porque agora eu considero uma função do tipo R de Z igual a... vamos considerar aqui G de Z, vou dar um nome aqui, H de Z igual a F de Z sobre Z menos A. Agora sim, essa é uma função inteira, peguei o 0A, tá? Considerei a função F de Z sobre Z menos A, essa é uma função inteira, tem o mesmo tipo exponencial, porque eu estou dividindo por alguma coisa, então se a função original tem tipo exponencial π, essa função também tem tipo exponencial no máximo π. E, obviamente, agora essa função aqui pertence a L1 de R. Pertence a L1 de R. Tá? Claramente isso aqui está com... Está implícito, né, que o H de A é F' de A, tá, gente? Está em L1 e o que ela está em L1 por holder, né? Que essa função F está em LP e essa função 1 sobre Z está em LP'. Lembra que o P' não é 1, porque o P não é infinito. Então, P' é estritamente maior do que 1, então 1 sobre Z está em LP'. Tá claro isso? Muito bem. Vocês não já fizeram esse curso, não, meu? Rapaz, vocês gostam tanto de mim que estão aqui para... Isso aqui é aluno bom, viu? Eu gosto muito de vocês também. Na verdade, eu devia botar vocês para dar aula, né, cara? Que ideia boa, eu já consegui outsource toda a correção de provas e listas, né, para o monitor. Né? Próximo passo, quer dizer, quando eu comecei aqui no IMPA, eu não sabia como é que funcionava o esquema de monitoria e tal. Né? E às vezes, quando eu fui dar esse curso pela primeira vez, não tinha nenhum aluno que tinha feito antes. E tal. Aí eu corrigia, eu passava... O primeiro curso que eu dei de EDP, que o Renan estava fazendo, não sei se o Matheus estava. O Matheus acho que não estava, não. Eu corrigia todas as listas de exercício e ainda corrigia as provas. Eu trabalho que sou a porra, meu irmão. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que eu vou diminuir esse trabalho? Hã? Mentira, é? Olha aí. Aí passei o verão. Aí no meu primeiro verão aqui no IMPA, fui dar o curso de análise funcional. Aí tinha 60 alunos. Aí eu, caraca, não vou passar homework. Esse foi o único curso aqui no IMPA que eu não passei lista de exercícios, né? Porque eu não tinha condições de corrigir, mas mesmo assim corrigi 60 provas. Foi difícil, mas eu corrigi. Aí depois eu comecei a saber, comecei a conversar com as pessoas aqui, passar, o cara pode ter monitor, por legal e tal. Aí comecei a ter monitor.
E aí comecei ao monitor passar a lista de exercícios, eu passava a lista de exercícios e dizia, rapaz, corrija aqui a lista de exercícios que eu corrijo a prova. Aí o monitor ficou corrigindo a lista de exercícios, eu fiquei corrigindo a prova. Passei mais uns 2 anos assim, mas aí fui me imputando de novo. Né? Porque eu ficava pensando assim, porra, esses caras vão um dia pedir carta de recomendação para mim, eu tenho que saber pelo menos o que o cara fez na prova e tal. Aí, só que agora eu estou outsourcing tudo, agora eu estou pedindo para o monitor corrigir lista, prova. Se vocês algum dia pedirem carta de recomendação para mim, eu vou escrever uma carta maravilhosa, vocês fizeram tudo. José Ramon é que vai dar a nota do curso. Então vocês têm que ficar amigo dele, não meu. Próximo passo, vocês já sabem qual é, né? É os alunos de doutorado passarem a dar aula também. Né? O Matheus já deu aula, ele foi monitor de um curso aí de verão, num certo colega aqui. Estou brincando, né? De vez em quando os alunos dão aula para os professores, mas eu ainda não usei desse artifício, não. Mas quem sabe, agora que vocês estão motivados a vir para a aula aqui. Já está indo embora? Quando eu fazia graduação, eu tinha essas experiências com o professor, né? O cara pedia para eu dar aula, assim, ele chegava, rapaz, é uma experiência ótima para você aprender a ensinar e tal, venha dar aula para mim. De cálculo, ó, meu irmão, puta que pariu. Não, mas isso aí, não vou chegar nesse nível, não. Tomara que não. Cara novo, ainda tem um gás para dar aula, né? Meu gás para corrigir homework. Não, eu estou brincando, gente. Eu falo isso, mas é brincando. Se eu tivesse realmente... Eu estou trocando momentaneamente a correção dos homeworks pela miríade de comitês que eu faço parte aqui no IMPA. Porque senão não dá tempo para o cara fazer tudo. Então, onde é que a gente estava? Eu dividi aqui a minha função f de z por z menos a. E agora eu tenho uma função L1, que é de tipo exponencial. Eu posso voltar, então, a usar a fórmula que eu já sei para essa h de a. Né? Então, eu já sei que essa h de z é seno de πz sobre π, vezes a soma, menos 1 a n, h de n sobre z menos n. Vamos jogar a fórmula para o h. Então, aqui eu tenho que f de z sobre z menos a. É isso, é seno de πz sobre π, soma. Toda vez que eu não escrever, a soma é sobre todos os inteiros. Aqui é f de n sobre z menos n, e aqui tem 1n menos a. Tá? Essa coisa converge uniformemente em compactos para isso. Tá? Se eu multiplicar, então, essa série, né? Se você truncar, né? Isso aqui converge uniformemente em compactos para essa função. Se você multiplicar ambos os lados por z menos a, vai continuar convergindo em compactos uniformemente para essa função. Então, isso aqui implica que f de z é igual a seno de πz sobre π, menos 1 a n. Multipliquei por z menos a dos dois lados. Só que agora eu vou usar a coisa mais mágica, né? Que é z menos a sobre isso daqui dá 1 sobre z menos n mais 1 sobre n menos a. Tá? Então, isso aqui é f de n, que multiplica 1 sobre z menos n mais 1 sobre n menos a. Todo mundo de acordo? Ufa! Falta pouco para eu acabar, né? O que é que falta para eu acabar? Tirar esse cara daqui. Esse cara aqui é indesejável. Né? Eu gostaria de ter só esse daqui, que é a fórmula que eu quero provar. Tá? Isso aqui converge uniformemente em compactos. Né? Então, falta, o que é que falta? Falta a gente verificar que essa soma de menos 1 a n, de quem? De f de n sobre n menos a, dá quanto? Dá 0. Né? Para poder remover esse cara. Só que isso aqui é verdade por quê? Isso aqui é menos 1 a n vezes o r de n, né? E o r é uma função L1. Então, é só por isso que eu escrevi essa identidade aqui. Isso aqui está ok. Então, isso encerra a prova. H. Obrigado. Tá legal? Muito bem, muito bem. Uma vez que eu tenho uma fórmula como essa,
Você poderia dizer, professor, eu posso provar um... Então, aqui a gente provou a mesma fórmula, tá? Que a gente tinha antes, a minha fórmula de interpolação para funções de tipo exponencial π, só que agora eu estou... a restrição à reta real não precisa necessariamente estar em L2, ela pode estar em qualquer LP entre 1 e infinito. Para P entre 1 e 2 eu voltava para o caso L2, mas agora para P maior do que 2, vocês viram que tinha um truquezinho para fazer, que era dividir por um certo fator interessante ali para poder cair no caso anterior. Né? Então, uma vez que a gente fez isso, vamos aplicar esse teorema. Se eu aplicar, então vamos lá, aplicando... Se eu aplicar esse teorema a essa função aqui, R de Z igual a... Se eu quisesse, digamos, considerar uma função desse tipo, f de z menos f de 0 sobre z, né? Se o z for diferente de 0, e aqui f' de 0, se o z for 0, considero essa função inteira, eu tenho o seguinte corolário. Deixa eu só escrever aqui porque eu vou usar essa fórmula de interpolação nesse formato. Né? Eu queria fazer o seguinte, né? Então vamos lá, seja f de C em C, de tipo exponencial π, tal que a função R definida por, vamos botar aqui uma estrelinha, função R definida por estrela, está em LP. Para algum LP de R, né? P entre 1 e infinito. Novamente eu estou tirando o infinito. Então, vale o seguinte, f de z é igual a sen πz sobre π, vezes f' de 0, mais f de 0 sobre z, mais a soma n diferente de 0, menos 1 a n, f de n, que multiplica, agora eu vou botar aqui 1 sobre z menos n, mais 1 sobre n. Ver se dá para vocês verem isso. Estou tentando encontrar uma forma de reconstrução da função quando eu enfraqueço mais ainda as hipóteses. Né? Então, seja agora f em função de tipo exponencial π, eu não preciso nem que ela, em particular, esteja em algum LP. Eu só quero que essa função R, que é moralmente f de z sobre z, que essa função esteja em algum LP. Ou seja, a tua f agora poderia ser só limitada, podia estar em L infinito. Ou seja, f é uma função tal que essa função R está em algum LP. Botei esse fator f, eu queria olhar para essa função f de z sobre z, eu botei só esse f de 0 como fator de correção, para ficar inteiro, né? Então, se a tua função f está nessas condições bem fracas, ainda tem uma fórmula de interpolação para eu recuperar ela, sabendo só o valor da função nos inteiros, e a fórmula de interpolação é exatamente essa. Quer dizer, aqui eu preciso de um pouco mais, eu preciso saber quem é o valor dela em todos os inteiros, e preciso do f' de 0. Então, eu preciso de uma informação a mais, que é exatamente o f' de 0. Mas uma vez que eu tenho todas essas informações, a minha função é única e é dada por essa forma. Né? Vamos ver se a gente consegue ver isso aí direto. É só pegar o nosso teorema e aplicar, né? Trocar, quer dizer, imagina que você esqueceu esse cara aqui, o teorema é esse, né? Agora aplicando nessa função R. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Já está aqui? Com A igual a 0. Com A igual a 0, mas não é bem... O R de A aqui... Quer dizer, o R de 0 não é 0, né? Se eu pegar R de Z menos F' de 0... Né? R de Z menos F' de 0... Aí dá isso daqui, né? Não tem muito mistério não, tá, gente? É só fazer isso daqui... Soma isso daqui... Dá um Z em cima, passa, então, divide todo mundo por
por Z. Quando você divide todo mundo por Z, você divide todo mundo por Z. Fiz alguma coisa errada? Essa daqui que você está falando, né? Pois é, mas isso aqui, essa fórmula aqui vale se o f de A for zero, né? Não é o caso aqui. O R de zero não é zero. É isso que eu estou querendo dizer. O R de zero é esse aqui, f' de zero. Mas eu teria que subtrair, então, né? Tá. Eu acredito em você. Mas mesmo assim, vou fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu só fazer rapidinho aqui, para ver se eu errei alguma conta. Esse cara aqui deveria ser isso. Né? Menos 1 AN sobre Z menos N. Tá? Agora isso daqui, exatamente, né? F de Z menos F de zero sobre Z deveria ser isso. Só que aqui eu pego o termo zero, que é diferente. O termo, quando N é zero, dá o meu F' de zero sobre Z, mas aí aqui tem um termo, menos 1 AN, que dá exatamente o F de N menos F de zero sobre Z menos N sobre N. Né? Tem esse cara aqui. Não. Tá bom. É isso mesmo. O que é que eu faço? Multiplico aqui todo mundo por Z, então fica F de Z menos F de zero na seno de πz sobre π. E aqui fica só F' de zero mais soma de menos 1 AN vezes quem? Vezes F de N menos F de zero, que multiplica. Quando eu multiplicar por Z aqui, aí vai aparecer esse cara, 1 sobre Z mais 1 sobre N. Muito bem. E você gostaria de só passar esse cara para cá. Tá? Então, na verdade, aqui você só tem que usar essa identidade aqui. Sabia que aqui tinha alguma identidade que eu preciso usar. Eu preciso usar alguma coisa do tipo... Preciso usar essa da composição do seno de πz. Né? Eu tenho que corrigir aqui nas minhas notas. Tá? Mas o que é que dá isso daqui? Vamos ver. F de Z é igual a F de zero mais seno de πz sobre π. Aqui fica exatamente isso aqui. F de zero mais a soma menos 1 AN de F de N. 1 sobre Z menos N mais 1 sobre N, mais a soma, menos 1 sobre N, vezes o meu... Esse tem um menos aqui, F de zero, que multiplica 1 sobre Z menos N, mais 1 sobre N. Tá? Ou seja, isso é o que eu quero provar. Módulo eu usar, isso aqui é o que eu quero, só tem um carinha que eu não... Eu esqueci algum cara aqui. R de zero, F de Z sobre... Esqueci, isso aqui é a soma quando N é diferente de zero, quando N é diferente de zero. Então, corrijam se eu estiver errado. O que é que eu tenho que provar aqui? Na verdade, eu tenho que usar essa decomposição aqui, né? Seno de πz sobre π, sobre πz. Essa função inteira aqui, se eu quiser escrever, essa é uma função aqui que está em L2, então vou usar a fórmula para essa função. Então, isso daqui é nada mais do que seno de πz sobre... Não
Não é essa que eu quero usar. Eu tenho que usar uma decomposição em frações parciais desse cara aqui. Ah. Vamos ver, comecei aqui com R de Z, está aqui o 0, passei para cá, muito bem, deu isso. Passei o Z para lá, ficou F' de 0, ficou isso aqui, tá, tudo bem. Então, o que é que eu quero? Deixa eu só ver o que é que eu quero. Esse cara aqui eu gosto e esse cara aqui eu gosto, né? Tem que provar que o resto é zero. Tem que provar que o resto é zero. Eu tenho que provar que... O que é que falta para eu chegar naquela fórmula ali? Tem que provar que seno de πz sobre π... Tem que provar que f de 0 menos esse cara vezes esse, menos seno de πz sobre π, soma quando n é diferente de 0, menos 1 n, f de 0, 1 sobre z menos n, mais 1 sobre n, é isso aqui. Né? Eu tenho que provar que isso dá igual, que esse é o pedaço que aqui está ruim. Gostaria de provar que é exatamente igual ao pedaço que falta ali, que é seno de πz sobre π vezes f de 0 sobre z. Certo? Então, vou tirar o f de 0 de todo mundo aqui. E o que eu gostaria de provar essencialmente é, então, que 1 menos seno de πz sobre π, soma de menos 1 a n, quando n é diferente de 0. Vou provar isso. Tá? Fiz alguma coisa errada. Só que aqui tem um Z em cima. Tá. Desculpe. É. Tá. É isso aqui que eu tenho que provar. Para a função f igual a 1, eu tenho que ter que 1 é igual a seno de πz sobre πz vezes a soma de... Se eu botar a minha fórmula para n igual a 1, vai ser menos 1 a n sobre z menos n.